Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Júlio Jerônimo da Conceição, membro da CCUB, Comunidade Cristã em Olavo Bilac, cujo pastor presidente é o pastor Felipe Nascimento Marcelino. Estamos aqui em minha casa, com alguns membros da minha família, para neste momento trazer uma palavra de edificação para mim e para a sua vida. E quero ler dois textos bíblicos. Primeiro, encontra-se em Isaías, no capítulo 26, versículo 20. E diz assim a palavra do Senhor: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas. Sobre ti esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Salmo 131. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe. Tal é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Queridos irmãos, queridos amigos, estamos vivendo em tempo de crise. O que fazer em tempo de crise? O conselho que nós encontramos na palavra de Deus para esta manhã, uma recomendação do próprio Deus, né? Nós lemos em Isaías capítulo 26, versículo 20. Esta é uma recomendação, é uma ordem de Deus. E a receita que nós temos no Salmo 131 é a palavra que melhor descreve os nossos dias. Seja crise. Davi, ao escrever o Salmo 131, oferece uma receita eficaz para situações de crise, o que nós estamos enfrentando. Ele fala a respeito da altivez, do orgulho, nos seus primeiros versículos. O salmista está dizendo que não anda à procura de grandes coisas. Vivemos os séculos das coisas grandes, grandes fortunas, grandes descobertas, grandes conquistas, recordes. O que é grande aos olhos do mundo constitui-se desprezíveis aos olhos de Deus. A coisa maior que o homem pode buscar é Deus. Os nossos olhares têm que estar direcionados para Deus. Jesus é o grande tesouro. Neste mundo tão secularizado, as pessoas estão à procura de posição, à procura de poder, à procura de posses. Que Deus nos dê um coração humilde e nos leve a pensar o que de fato tem valor permanente. É a recomendação do salmista no primeiro versículo do Salmo 131. E ele prossegue nessa receita maravilhosa para mim e para você. Nada de ansiedade. O salmista está dizendo que fez a sua alma se acalmar. Ele ficou sossegado, como uma criança se aquieta nos braços de sua mãe. Somos
uma sociedade inquieta, uma sociedade tensa, uma sociedade nervosa, uma sociedade neurótica. E Jesus traz para mim e para você a verdadeira paz, né? Ele, reunido com os seus discípulos, ele disse: paz vos dou, não como o mundo a dar, mas não perturbe os vossos corações e nem se atemorize, diz a palavra do Senhor. Ele traz também, além da paz, a bonança. Foi assim, numa grande tempestade, quando os seus discípulos estavam naquele barco, veio um vendaval, o mar revolto, o Senhor estava dormindo e de repente os discípulos o acordam e ele levanta e diz para o vento se acalmar, o mar se calar, e tudo veio ser uma bonança. Nós estamos passando por este vento, ventos de crises, situações difíceis, mas Cristo está no barco. Jesus está contigo, meu irmão, minha irmã. Fique tranquilo, debaixo das potentes mãos de Deus. Ele nos traz a esperança. Foi assim para a vida de Jairo, que estava passando por uma crise existencial, crise de enfermidade no seu lar, na sua casa. Mas Jesus ouviu o clamor daquele homem. Ele ouviu a petição daquele homem e trouxe uma esperança para aquele lar, para aquela casa. Eu quero dizer que o Senhor é a nossa esperança. Ele é a sua esperança. E o salmista prossegue dizendo também, nesta grande receita, que é o Salmo 131, nada de desespero. A esperança em Deus é a nota mais alta que o salmista encontra para encerrar este belo salmo. A esperança é o alento do cristão. A esperança é a âncora do cristão. Vivemos em um mundo desesperado, mas nós, os filhos do Rei, temos colocado em Deus a nossa esperança. Graças a Deus. Queridos, ao olharmos para o passado, entendemos que várias crises se passaram. No século XIV, por exemplo, 50% da Europa foi dizimada com a febre negra, segundo os historiadores. 1918, a gripe espanhola atingiu também o Brasil. Nós, nesses últimos anos, temos observado crise ambiental, crise de Zika, de chikungunya, de HN1, e agora estamos enfrentando essa crise do coronavírus. Mas uma coisa nós temos certeza, toda crise tem um prazo de validade. Foi o que nós observamos no capítulo 26, versículo 20 de Isaías. Por algum tempo, esse algum tempo é o tempo de validade, mas traz para mim e para você uma lição para a nossa vida e para todos nós. É uma lição pedagógica. Nós entendemos que, segundo as notícias, mais de 170 países já foram contaminados com este vírus. Nós temos agora o tempo de isolamento social, né? Eu estou aqui em minha casa, não posso estar em aglomeração na igreja. Estamos obedecendo esses requisitos das autoridades. Mas nós queremos dizer que unidos estamos em espírito, adorando, servindo o Senhor em família. Eu costumo dizer, família no altar de Deus é família abençoada e família abençoadora. Eu quero chegar à minha conclusão, dizendo para você o seguinte: nesta hora de conflitos, nesta hora de tensões, de desespero, preocupações,
ansiedade. Sim, neste momento difícil, somos convidados a desfazermos do orgulho, da ansiedade, do desespero e confiarmos totalmente em Deus. Fica essa palavra para nossa meditação, para a meditação de todos os membros da CCOB e das pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigado e que Deus vos abençoe maravilhosamente em nome de Jesus. Amém.